Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Glória a Deus. É momento de festa porque estamos na presença de Deus. É momento de alegria porque Deus quer falar aos nossos corações. É momento sobre o qual Deus quer manifestar a sua vontade, seu querer. E nós devemos entender que temos que abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Quem que entende que precisa da revelação da palavra de Deus? Quem aqui entende nessa noite que precisa da revelação da palavra de Deus? Queridos, vamos dar um amém mais forte para o Senhor. Quem aqui nesta noite entende que precisa da revelação da palavra de Deus? Deus quer falar ao seu coração, mas Deus somente vai falar ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações, se assim nós permitir. Eu entendo que Deus constantemente fala, não somente através da palavra, mas fala através de coisas, através de situações, através de pessoas, porque Deus, Ele nos ama, e Deus quer que nós consertamos, levamos uma vida de conserto. Eu e você falhamos constantemente, e precisamos da misericórdia de Deus. Eu e você erramos constantemente, e precisamos ouvir a vontade de Deus sobre nossos corações, sobre nossas vidas. Porque enquanto assim nós não ouvimos a vontade de Deus, como assim podemos ser transformados? Como assim podemos ser manifestados? E é por isso mesmo que nós temos o Espírito Santo sobre o qual vai manifestar a vontade de Deus sobre nossas vidas e vai nos alertar sobre aquilo que nós estamos fazendo. Amados, é muito importante quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos aquilo que Deus está entregando para nossas vidas, aos nossos corações. É muito importante que nós não apenas abrimos os nossos ouvidos. Quando a gente fala de ouvir a palavra de Deus, não estamos falando de abrir nossos ouvidos, apenas para ouvir a palavra de Deus. Mas é o nosso coração sobre o qual a palavra de Deus, ela entra, ela penetra, ela começa a agir em nosso interior, começa a fazer transformação em nossas vidas. A palavra de Deus, muitas vezes, ela não é da maneira que nós queremos ouvir, muitas vezes ela não vem como uma palavra mansa sobre nossas vidas, muitas vezes dói, muitas vezes machuca, muitas vezes somos confrontados, muitas vezes recebemos em nossas vidas uma palavra dura sobre a qual nós até questionamos. Mas o importante é eu e você entender que quando nós deixamos essa palavra manifestar em nossos corações, somos transformados e crescemos segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Homens e mulheres que entregaram suas vidas para o Senhor, homens e mulheres que são mencionados na Bíblia sobre o qual tiveram vidas transformadas, tiveram vida sobre o qual entraram diante do propósito do Senhor, tiveram sua vida transformada através daquilo que Deus manifestou em seu coração. Enquanto nós não abrimos nossos corações, enquanto nós não abrimos totalmente a nossa vida para que Deus possa entrar e falar no profundo, quando eu falo no profundo, é mexer com toda aquilo que muitas vezes nós não deixamos com que Deus entra, aquilo que às vezes está em oculto, aquilo que muitas vezes está escondido. Enquanto eu e você não entender que nós temos que abrir totalmente nosso coração, não vai haver transformação. E nós perdemos tempo, perdemos apenas momentos de nossas vidas, porque nós somos transformados em nossa vida conjugal, espiritual, física, familiar, pessoal. Não somos transformados em nossa vida profissional, nossa vida física. Não somos transformados porque nós não deixamos com que Deus entra, com que Deus manifesta a sua vontade. E daí começamos a questionar a Deus. O porquê que eu estou vivendo? Essa água eu posso tomar? Ninguém disse nada, eu posso. Obrigado. Nós temos que entender que, enquanto nós não deixar Deus entrar em nossas vidas, enquanto nós não deixar Deus entrar em nosso coração, nós vivemos apenas uma vida de aparência. E uma vida de aparência não vai levar ninguém a lugar nenhum. Vamos viver 20, 30, 40, 50, 60 anos por fim de nossas vidas, vamos lamentar por não ter deixado Deus manifestar a sua glória, a sua presença em nossas vidas. É momento de abrirmos nossos corações, é momento de ajuste, é momento de sermos quebrantados, é momento de sermos transformados, é momento de deixar Deus operar o seu milagre, a sua vontade em nossas vidas. Mesmo que venha, muitas vezes, ter que mexer com as estruturas familiares, mesmo que muitas vezes venha mexer com as estruturas ministerial, mesmo que muitas vezes venha mexer com a estrutura física, pessoal, muitas vezes a palavra vai mexer, com certeza, naquilo que muitas vezes nós temos guardado, preservado, temos ali coberto sobre 7 chaves, e vai doer para abrir aquele cofre onde tem coisas que nem lembrávamos mais, mas é necessário para que haja transformação.
O que Deus quer fazer nessa noite é muito mais do que nos entregar uma palavra. O que Deus quer fazer nessa noite é transformar a minha e a sua vida. O que Deus quer fazer nessa noite é nos entregar uma palavra sobre o qual somos transformados e a sua vontade começa então a ser manifestada nos nossos corações. Gostaria nessa noite de ministrar sobre uma palavra bem conhecida, sobre a qual todos nós conhecemos, mas uma palavra que trouxe transformação sobre o povo de Deus. Uma palavra sobre a qual Deus revelou a sua vontade sobre o povo de Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque somos denominados povo de Deus, sim ou não? Sim. Nós estamos aqui nessa noite porque nós deixamos que a palavra de Deus entrasse em nossos corações e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então nós temos que entender que nesta noite, da mesma forma, temos que abrir nosso coração e entender que o que Deus quer falar para mim e para você. E para todos aqueles que deixam que a palavra penetra e venha ser transformado, porque aqui Deus está manifestando a sua vontade. Não é a vontade da igreja, não é a minha vontade, não é a vontade do seu coração, mas é a vontade de Deus sendo derramada sobre nossas vidas. E quando a vontade de Deus é derramada sobre nossas vidas, querido, a gente entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas o mesmo efeito não vai ser bom, perfeito e agradável, ou melhor, agradável. Bom, perfeito vai ser. Mas muitas vezes não vai ser agradável para mim e para você. Mas vai ser aquilo que precisamos. Vai ser aquilo que nós necessitamos. Vai ser aquilo que nós devemos receber em nossas vidas. Muitas vezes vai doer. Muitas vezes vai machucar. Mas a palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Diz a palavra de Deus lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, repita comigo assim, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos. Continua dizendo assim, ó: então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Feche seus olhos por alguns segundos. Pai querido, amado Deus poderoso, tremendo Deus maravilhoso, como é bom estar em Tua presença, buscar a revelação da Sua palavra, como é bom ouvir a Sua voz nessa noite, ó Pai, bradando em nossos corações, ministrando nossas vidas e nos ensinando, ó Pai, que necessitamos da Sua graça, da Sua presença. E essa palavra nessa noite, ó Pai, venha trazer transformação em nossas vidas e possamos abrir nossos corações, ó Pai, e sermos o mesmo transformado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque nos trouxesse aqui nessa noite. Obrigado porque nos permitisse, ó Pai, nessa noite estarmos aqui e recebemos da revelação da Sua palavra, sobre a qual nós precisamos, ó Pai, ouvir. Te agradecemos, te engrandecemos, te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei e Salvador. Querido, a palavra de Deus, ela é muito clara, quando nós queremos compreender. Porque a revelação vem direto do Espírito Santo de Deus, que está sobre nossos corações. Mas às vezes nós bloqueamos a vontade de Deus, bloqueamos a revelação da palavra de Deus, bloqueamos aquilo que Deus quer falar nos nossos corações, porque nós não queremos ouvir. Muitas vezes nós não queremos compreender. Muitas vezes não queremos ouvir a palavra de Deus, porque ela é clara sobre aquilo que a decisão que nós devemos tomar. Se algo em meu coração incomoda, se algo em teu coração incomoda, se tem alguma coisa que está incomodando nossas vidas, é porque nós devemos tomar base quanto a isso. Mas muitas vezes é mais fácil eu não querer ouvir a revelação da palavra, não querer ouvir a vontade de Deus, porque eu tenho que trazer conserto sobre a minha vida. Eu tenho que trazer mudança sobre a minha vida. E às vezes eu não estou disposto a mudar. Não estou disposto a mexer em feridas. Não estou disposto a trazer lembrança sobre o qual precisa ser trazida à tona, para que possa trazer conserto na minha vida. E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, que se você quiser ouvir a sua voz, quiser ouvir a palavra de Deus, quiser ouvir aquilo que Deus quer mencionar nessa vida, é necessário que nós entendamos primeiro que nós precisamos abrir nosso coração. Precisamos primeiro deixar com que Deus manifesta a sua vontade. Vai doer? Vai, mas é necessário, porque nós somos carentes da misericórdia do Senhor. E no primeiro livro, no capítulo 1 de Crônicas, Deus começa ali a manifestar um propósito sobre o qual estava em seu coração. E todo o propósito sobre o qual é colocado vem do coração de Deus para os nossos corações. Aí a graça de Deus é derramada.
Amados, Salomão foi um homem sobre o qual teve um propósito muito forte, muito grande, porque era um homem que colocava em oração tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que estava em seu coração, e ele procurava a vontade de Deus, não a sua vontade. Ele procurava lançar tudo aquilo que estava no seu coração para se semelhar com a vontade de Deus. E se estivesse fora desse contexto, ele não mais buscava, porque ele entendia que ele foi levantado sobre o qual Deus havia um propósito fundo e preciso sobre a sua vida. E ainda no capítulo 1, a gente entendemos que Salomão foi abençoado. Salomão adquiriu sabedoria. Salomão foi um grande rei, foi um grande homem, porque ele compreendeu que se ele estivesse dentro do propósito de Deus, a sua vida seria abençoada. Mas se tão somente saísse daquilo com que Deus estava falando ao seu coração, mencionando em sua vida, e estivesse colocando para ele adquirir e fazer, ele poderia ter um momento sobre o qual ele se arrependeria amarguramente. Diz lá no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 1, 2 Crônicas: Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. E naquela mesma noite, a palavra de Deus diz que naquela mesma noite ele foi abençoado. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e ele disse: pede o que queres. Pede o que queres. Queridos, quando o nosso propósito está alinhado com o propósito de Deus, quando o nosso propósito está alinhado com a vontade de Deus, quando nós temos uma vida e propósito sobre o qual está no coração de Deus, aí começa a haver transformação em nossas vidas. Você quer que Deus esteja no seu casamento, você quer que Deus esteja na sua vida financeira, você quer que Deus esteja na sua vida profissional, você quer que Deus esteja nos seus negócios, você quer que Deus esteja no seu trabalho, quer que Deus esteja na sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos, sua esposa, marido. Então começa a colocar o seu propósito de vida diante da vontade de Deus. E aí começamos então a questionar as falhas, os erros, começamos a questionar o porquê de tais coisas em nossas vidas. O porquê meu casamento não vai bem, o porquê minha vida espiritual não vai bem, o porquê minha vida familiar não vai bem, o porquê meu ministério não vai bem, o porquê que a minha vida profissional não vai bem, porque não está de acordo com o propósito de Deus. Querido, nessa noite é importante eu e você entender que enquanto nossa vida não for uma vida proporcionada diante da vontade de Deus, nós vamos sofrer as consequências. Deus quer que eu e você entendamos, e nós precisamos alinhar o nosso propósito com a vontade de Deus. Alinhar o nosso propósito com a vontade de Deus é estar de acordo com a sua vontade. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus sendo estipulada, sendo colocada, sendo mencionada, sendo adquirida sobre nossas vidas. Não é a vontade de Deus, amado. E Salomão então, ele começou a alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, porque para ele, se a sua vontade não estivesse segundo a vontade de Deus, nada mais valeria, não adiantaria de nada. E sendo um homem muito sábio, entendendo isso, começou a alinhar não somente a sua vontade, mas a vontade do povo que estava sob seu comando. E aí teria que ver feridas sendo abertas, aí haveria situações sendo levantadas, porque ele queria um povo sobre o qual era abençoado, um povo sobre o qual estaria debaixo da cobertura de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos a transformação? Sabe por que muitas vezes nós não recebemos a cura em nossas vidas? Porque entendemos que o pecado que está sobre nossas vidas não é um pecado, é um problema. Eu não estou passando por um pecado, eu estou passando por um problema. Porque quando eu entender a situação que eu estou passando como um pecado, aí eu preciso entender que eu preciso me arrepender. Quando se torna um pecado, eu preciso me arrepender. Mas quando é um problema, aí vamos ver como vai ser. Querido, é muito forte o que Deus está dizendo nessa noite. Porque se você quer ver o seu ministério crescer, se você quer ver as bênçãos de Deus na sua casa, na sua família, se você quer ver o agir de Deus, manifestar de Deus sobre a sua vida, é necessário que nós começamos então nessa noite a entender que nós precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos encarar nossas falhas e erros como pecado. Precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser mexido. Precisa que haja renovação, transformação. É preciso que Deus mexa em nosso coração. E o povo de Israel estava sob o comando
de Salomão. Salomão, lá no capítulo 2, começa então a edificar o templo para o Senhor. E levanta homens, levanta todo Israel, mas homens segundo o qual tinham especialidade em tais situações para levantar o templo ao Senhor. Ele convoca toda a Israel para um único propósito: a edificação do templo. Nós devemos entender que nós temos que estar num único propósito: na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. Porque se caminharmos em direções diferentes, vamos chegar a lugar nenhum. Se tivermos visões diferentes, vamos chegar a lugar nenhum. Se andarmos cada um segundo a sua vontade, vamos chegarmos a lugar nenhum. Se começarmos a manifestar cada um a sua vontade, vai chegar a lugar nenhum. Mas quando andamos segundo a vontade de Deus, aí as coisas começam a acontecer. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Não é o meu querer, não é o seu querer, mas é o querer de Deus. Não é o meu propósito, não é o teu propósito, mas é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Queridos, todos reunidos no mesmo propósito, todos reunidos no mesmo querer, todos reunidos na mesma situação sobre o qual era manifestada, sobre o qual deveria ser adquirida, sobre o qual deveria ser empenhada, sobre o qual deveria ser colocada em oração, sobre o qual deveria ser agida naquele momento. Estavam todos unidos no mesmo propósito, em oração, em consagração, na mobilização. E as coisas começaram a acontecer. A importância de eu e você estar no mesmo propósito, isso nos leva aos propósitos que nós temos nos nossos corações, ser alinhado segundo a vontade de Deus. Porque quando caminhamos segundo o propósito de Deus, aí entendemos que o que nós fazemos e não estamos de acordo com a vontade de Deus, não devemos fazer. Porque o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente ao meu e ao seu coração. Porque Deus vai falar isso. Porque Deus vai permitir isso. Porque Deus vai querer isso. E tudo que está de acordo com o meu querer, com o teu querer, mas está de acordo com o querer de Deus, aí é manifestado. Agora, se tem algo que está trazendo uma implicação sobre isso, porque não está de acordo com a vontade de Deus. A importância de estar no mesmo propósito é estar em concordância com a palavra de Deus, em concordância com a vontade de Deus, em concordância com o querer de Deus. É muito importante que nós tenhamos uma vida de propósito, sobre qual é alinhado a vontade de Deus. Como está lá na sua casa, como está lá no seu trabalho, como está no seu ministério, como está na sua vida espiritual. Às vezes nos questionamos, né, por que na minha casa as coisas estão acontecendo dessa forma, por que as situações estão acontecendo desse jeito, os meus filhos estão indisciplinados, por que no meu trabalho as coisas não têm um rendimento? É momento de conserto, é momento de entendermos que precisamos ser transformados. Deus aparece ao rei, no momento que ele construiu, no momento que ele determinou, no momento que ele acabou a sua obra, e ele, o rei era algo, Salomão era algo fantástico, porque ele, em todo esse procedimento, ele estava em tempo de oração com Deus. Em tempo de oração com Deus, ele estava mantendo um relacionamento constantemente. Só que Deus só vai falar com ele quando ele acaba toda a obra. E Deus ali então expressa a sua vontade de habitar no meio do povo. Deus ali expressa a sua vontade de estar no meio do povo. Queridos, eu e você devemos entender que uma da maior vontade de Deus é de habitar na sua vida, na sua casa, de habitar nos seus planos, seus propósitos, suas metas, aquilo que você tem em seu coração é a vontade de Deus. Porque Deus entende que nós precisamos que Ele esteja conosco. Porque se Deus não estiver, não vai acontecer, querido. Se Deus não estiver nessa causa, não vai dar certo. Se Deus não estiver na minha vida financeira, não vai dar certo. Se Deus não estiver na minha vida conjugal, não vai dar certo. A importância de alinharmos a nossa vida ao propósito de Deus é saber que dificuldade, problemas, adversidades, situações vamos enfrentar. Mas isso não é o fim, não vai ser o término. Porque estamos alinhados com a vontade de Deus. Por que muitos casamentos
tem acontecido vários problemas, mas ainda tem se mantido de pé? Porque está no propósito de Deus. Por que muitas vidas profissionais, muitas pessoas estão abrindo empresas ou estão adquirindo trabalho novo e ainda assim com tantas situações conseguem se manter de pé? Porque não é seus esforços, é na vontade de Deus. Porque muitos ministérios estão de repente passando algumas dificuldades, mas ainda assim permanecem de pé. Porque é Deus quem cuida, porque é Deus quem opera, é Deus quem levanta, é Deus quem abre as portas, é Deus quem chama, é Deus quem coloca essa vontade, é Deus quem manifesta, é Deus quem fala os corações, é Deus quem restaura, é Deus quem toca, é Deus quem prega a palavra, anuncia as boas novas, é Deus quem fala, é Deus quem transforma, quem opera milagres. Mas nós temos que entender, se eu quero fazer parte desse rebanho de Deus, eu tenho que ter uma vida de conserto, uma vida de transformação. Porque muitas vezes nós oramos e não obtemos resposta. Muitas vezes nossas vidas oramos, colocamos nossas petições, aquilo que nós queremos para nós, como milagre, como restauração, como cura, colocamos nossos projetos, nossas metas, mas não obtemos respostas. Porque ainda não alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, ainda não colocamos a nossa oração sobre as condições de Deus. Não é a minha condição. Queridos, tem pessoas colocando a sua condição. Ora a Deus, mas coloca a sua condição, o seu propósito diante de Deus. A minha condição é essa, a minha vontade é essa, mas sem saber qual a vontade de Deus para a sua vida, qual o propósito de Deus sobre a sua vida. Não é o meu querer, mas é o querer de Deus. É Deus quem é onisciente, é Deus quem é onipresente, é Deus quem é onipotente. Sendo assim, é Ele quem nós devemos nos adequar. Sendo assim, é Ele quem devemos confiar. Sendo assim, é Ele a quem devemos colocar tudo que temos, tudo que somos. Porque senão falharemos, senão nós vamos falhar. Nós só vamos crescer quando realmente reconhecer a grandeza de Deus. Só vamos crescer quando realmente reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas, é aquele quem fez os céus e a terra, é aquele quem opera milagres, quem transforma, é aquele quem levantou homens e mulheres de Deus, que muitas pessoas falariam que não valia a pena, muitas pessoas não dariam nada, mas se sobressaíram, porque Deus estava no comando, porque Deus estava no controle. Quer um casamento transformado? Deus tem que estar no controle. Quer uma vida profissional transformada? Deus tem que estar no controle. Quer um ministério abençoado? Deus tem que estar no controle. Quer uma vida de bênçãos? Deus tem que estar no controle. Porque enquanto Deus não estiver no controle, aí as coisas vai dar ruim. Nós temos que aprender a buscar a presença de Deus constantemente. Querido, buscar a presença de Deus constantemente não é buscar a presença de Deus quando eu preciso. Não é buscar a presença de Deus apenas quando estamos na mesma congregação, quando estamos orando. Buscar a presença de Deus é ter uma vida na presença de Deus. Buscar a presença de Deus é estar na presença de Deus. Buscar a presença de Deus é entender que somos carentes. Precisamos buscar essa presença de Deus constantemente. Em toda a nossa vida, Salomão, ele estava construindo o templo, mas não assentava um tijolo, sem saber se era a vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você devemos entender. Eu quero um novo emprego. Deus, qual a sua vontade? Eu quero um milagre no meu casamento. Deus, qual a sua vontade? Eu preciso da restauração sobre a vida dos meus filhos. Deus, me ensina como proceder. Eu preciso de algo novo no ministério. Deus, revela ao coração as pessoas que estão à frente. Me ensina a dirigir, me ensina a agir segundo a sua vontade. Deus, eu preciso ser transformado, eu preciso de um milagre. Reconhecer a presença de Deus é saber que você precisa da presença de Deus. Nós precisamos nos converter dos maus caminhos. Precisamos andar na contramão de tudo aquilo que está nos impedindo de crescer na presença de Deus. Enquanto nós não tomarmos essa postura, enquanto nós não tomarmos essa decisão em nossas vidas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Converter dos maus caminhos é identificar, é ver tudo aquilo que está impedindo de ter comunhão com Deus, comunhão com a presença de Deus, e se afastar. Mas às vezes estamos tão apegados, às vezes estamos já tão acostumados com essa vida, com esse pecado, com essa atitude, que não queremos mais largar.
Às vezes o preço é alto. Às vezes tem que deixar ministério. Às vezes tem que deixar situações. Às vezes tem que deixar atitude. E isso muitas vezes vai trazer um abalo em nossa vida rotineira. Querido, é hora de renúncia. É hora de levantar homens e mulheres de Deus dispostos a seguir realmente Jesus. É hora de ser levantado homens e mulheres de Deus decidido em realmente ser transformado. É hora de nós entendermos que nós não estamos aqui por brincadeira, não estamos aqui para gastar nosso tempo, não estamos aqui apenas para ouvir a palavra de Deus e nada acontecer em nossas vidas. É hora de nós entendermos que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. É hora de homens e mulheres se posicionarem segundo a vontade de Deus. É hora de entender que quando a palavra de Deus menciona em cada um carregar a sua cruz, nós devemos ter mudança em nossas vidas. Não é o meu querer, não é a sua vontade, não é a nossa decisão, é a vontade de Deus. É hora de se posicionar como homens e mulheres de Deus. O porquê que estamos orando pouco, o porquê que não estamos orando, o porquê que nós não estamos fazendo a obra de Deus, o porquê que estamos renunciando às coisas de Deus, não às coisas do mundo. Tem algo errado aí. O porquê que nós não queremos renunciar à nossa vontade, mas constantemente renunciamos à vontade de Deus. O porquê que eu tenho que colocar vários porquê para fazer a obra de Deus, mas a minha obra, a minha vontade tem feito constantemente do jeito que eu quero. O porquê que eu sempre resmungo e murmuro segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, quando há mudança, há transformação, quando Deus fala bruscamente. Mas sequer eu resmungo quando eu tomo uma atitude, uma posição errada. É hora de nós entendermos que Deus quer transformar o coração nessa noite. Mas para isso, eu e você precisamos permitir isso. Não podemos mais brincar de ser igreja. Não podemos mais brincar de ser cristãos. Diga aí, irmã, estou certo no caminho? Não podemos mais brincar de ser homens e mulheres de Deus. Porque Deus está passando uma peneira sobre a sua igreja. E eu não estou aqui determinando o tempo, se está próximo, ou se está daqui a pouco, ou se é para amanhã, eu não sei o tempo. Mas eu sei que a Bíblia menciona que Ele está chegando. E se nós não nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, vamos chegar num lugar sobre o qual nós vamos querer voltar para trás. Mas daí é tarde demais. Não tem mais o que fazer. Não há mais nada que fazer, meu querido. A hora é agora. O momento é agora. A decisão é agora. O que você espera para a sua casa, o que você espera para a sua família, o que você espera para a sua vida espiritual, o que você espera para a vida que há por vir para nós. O que você espera? Ainda vai continuar brincando, ainda vai continuar tomando posições que desagrada o coração de Deus, ou vai decidir mudar, vai decidir tomar uma posição? Deus estipula aqui algumas condições sobre qual nós devemos tomar. Você quer ver o milagre de Deus? Quer ver a restauração de Deus? Quer ver sua família se converter? Você quer ou não quer? Você quer ver milagre na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos? Você quer ver uma vida transformada, uma vida profissional abençoada, suas finanças indo bem? Quer ou não quer? Você quer ver um milagre sobre seu casamento, sobre na área da sua vida conjugal? Quer ou não quer? Meus amados, a palavra de Deus está dizendo nessa noite para mim e para a sua vida: Deus não está com os seus braços para lhe abençoar. Mas muitas vezes nós recusamos aquilo que Deus está nos dando. Nós não recebemos, não porque Deus não quer dar. Não recebemos porque nós não queremos. É hora de transformação. É hora de renúncia. É hora de ouvir a palavra de Deus. É hora de abrir os corações. É momento de quebrantamento. É momento sobre o qual Deus quer falar o meu e o seu coração. Mas precisamos entender que existem umas condições sobre o qual devemos tomar. Primeiro lá o versículo nos ensina que devemos se humilhar. O que é se humilhar? É reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer que nós necessitamos da presença de Deus, é reconhecer que nós precisamos da graça de Deus sobre nossas vidas. Aquilo que possuímos, aquilo que temos, nossos recursos, tecnologia, conhecimento, não nos levarão a lugar nenhum se não estivermos na presença de Deus. Colocamos nossa confiança naquilo que possuímos, naquilo que temos, mas não na presença de Deus. Enquanto nós não entendermos que a presença de Deus é tudo e o resto é detalhe, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós se desesperamos quando há falta de finança em nossa casa,
quando a família está conturbada, quando os filhos estão perdidos, quando as coisas não estão indo bem. Mas nós nem ligamos quando a nossa vida espiritual está abalada, quando nós estamos buscando a presença de Deus, quando nós não oramos, quando não estamos lendo a palavra de Deus. Aí é nada. Mas quando as coisas começam a dar ruim, aí entramos em desespero. Vamos dar valor, vamos dar valor, vamos dar valor à nossa vida com Deus. E é preciso que eu e você se humilhamos na presença de Deus. Ou seja, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Deus, Ele tem todo o poder. E Deus quer nos abençoar nessa noite. Lembra o que aconteceu no Egito? Fortificado, grande, com poder, com homens preparados, com armas. Mas quando Deus quer abençoar o seu povo, não importa aquilo que você tem, mas aquilo que em você é em Deus. E Deus então, Ele começa a trabalhar nossos corações quando reconhecemos que Ele é Senhor, que Ele é Deus em nossas vidas. Quando nós humilhamos, nós declaramos nossa dependência em Deus. Quando nós humilhamos, nós declaramos que nós precisamos da presença de Deus. Quando nós nos humilhamos, reconhecemos que nós não somos nada se Deus não estiver conosco, que nossos propósitos não são nada se Deus não estiver nisso, e nossos sonhos, nossos projetos não são nada se Deus não estiver. Isso também, queridos, reconhecer que nós somos dependentes de Deus é nos lançar na vontade de Deus, é nos humilhar na presença de Deus, é colocar propósitos, sonhos, metas, alvos, tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, tudo que queremos, diante da vontade de Deus. É família, é filhos, trabalho, esposa, casa, tudo diante da vontade de Deus. No livro de Tiago, capítulo 9, pode colocar para nós lá, Eric. Tiago, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9. Tiago 4, 9, vamos ver o 9 e o 10. Diz assim, ó: senti as vossas misérias, lamentei e chorei, tornei-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Prossegue. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos humilhar-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Querido, quando nós humilhamos perante o Senhor, Ele nos exalta, porque a sua glória será estabelecida, porque a sua vontade será estabelecida. Quando nos humilhamos na presença de Deus, o seu nome é engrandecido. Amados, muitas vezes o diabo vem e te lança propósito sobre a sua vida, sobre o qual você é engrandecido. Muitas vezes você sai da congregação, sai do ministério, sai da presença de Deus, porque o diabo tem lançado coisas sobre a minha e sobre a sua vida, sobre o qual nós recebemos e somos engrandecidos, mas depois ele traz o abate. Mas Deus não, Deus quer que você se quebranta, que você se humilha, que você se coloque, se posiciona como homem e mulher de Deus. Mas depois de humilhado, Ele vai te exaltar. Humilhar-vos perante ao Senhor, porque Ele vos exaltará. Coloque lá Tiago 4,6, para trás um pouquinho. Todavia, da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Como que é? Dá, porém, graças aos humildes. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus, aleluia. O inimigo muitas vezes ele quer te exaltar, mas saiba que quando você estiver exaltando diante de propósito errado, isso por fim vai trazer dor e morte sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Vai haver desespero, vai haver fracasso, vai haver uma vida sobre a qual você vai se lamentar. E por isso é importante nós estarmos na presença de Deus, buscar a sua vontade. Vamos lá para o segundo propósito sobre o qual é colocado diante da vontade de Deus: orar. Orar, querido, é algo fantástico, porque é o melhor meio de nós se relacionarmos com Deus. O melhor meio de nós estarmos na presença de Deus, conhecer a Deus, de Deus manifestar a sua vontade nos nossos corações, é através da oração.
Quando nós oramos, quando nós temos momentos de intimidade com Deus, meu ponto aqui tá dando ruído, meu ponto. Tem que trocar o ponto. Quando nós oramos, quando nós temos esse momento com Deus, nós crescemos. Deus manifesta a sua vontade, Deus revela da sua palavra, Deus nos traz revelações segundo a sua vontade para os nossos corações. Revelações sobre o qual, de repente, Ele quer entregar especificamente para você, sobre a sua vida espiritual, física, mental, familiar, conjugal, né, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida. Mas quer falar diretamente ao seu coração. E está aí a importância de nós nos relacionarmos com Deus. A minha vida deve ser movida através da oração. Os meus negócios, os meus propósitos devem ser movidos através da oração. O que eu quero, meus projetos, sonhos, metas devem ser movidos através da oração. Se mover através da oração é você estar constantemente na presença de Deus, orando, colocando a Ele. Sabe que um momento da minha vida me acharam que eu era louco? Porque eu lembro que eu ia trabalhar a pé na época, e eu trabalhava a pé, tinha um percurso para mim ir, e eu ia orando no meio do meu percurso. Só que eu não consigo. Oi? Glória a Deus. Mas eu não conseguia orar baixo. Eu não consigo. Eu não sou aquela pessoa que ora em pensamento. Eu começo a orar em pensamento, estou abrindo minha boca e de repente estou gritando. É o meu jeito assim. Quando eu oro baixo assim, eu tenho vários. Não consigo chegar num momento espiritual assim agradável, que você flutua. Eu não quero. Então é meu jeito assim. E eu estava no meio da rua orando, né, falando com Deus. E de repente já estava meio gritando. E eu falo outra coisa. Eu não falo só com a boca. Eu mexo a mão também, né? Então pensa, você no meio da rua, você caminhando e falando e mexendo as mãos. Roupa de trabalho, como eu sou metalúrgico, minha roupa de trabalho, né, é uma roupa de trabalho. Então eles achavam que eu era um louquinho no meio da rua, querendo alguma coisa. Mas estava querendo sim, querendo a graça de Deus, querendo a misericórdia de Deus, querendo o amor de Deus, né, que fosse derramado constantemente em minha vida. Mas é assim, queridos, a gente devemos ter essa vida de oração. Devemos ter uma vida constantemente na presença de Deus, orando constantemente. E tudo quanto queremos fazer, né, seja uma viagem, seja, né, um propósito que você tem, tudo colocar diante da presença de Deus. A oração deve ser o pão diário nas nossas vidas. A oração deve ser aquilo que nos alimenta, quem nos impulsiona, quem move nossas vidas. Coloca para nós lá 2 Crônicas capítulo 7. 2 Crônicas capítulo 7. Para nós estarmos aqui vendo uma atitude aqui sobre qual. 2 Crônicas capítulo 7, 1, 2. Vou estar lendo lá. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a. Salomão, o que ele tinha feito antes? Orado. Salomão tinha orado, eram 2, versículo 2. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a. Você está entendendo, querido? A presença de Deus. A presença de Deus estava sobre aquele lugar. Salomão, o que ele fez? Ele orou. Salomão orou. E a palavra de Deus diz que a glória de Deus encheu toda a casa, se estabilizou sobre aquela casa. E as pessoas não podiam entrar, os sacerdotes não podiam entrar. Por que não podiam entrar? Porque havia muita glória de Deus, muita presença de Deus. Querido, o melhor meio de você e eu fazer com que a presença de Deus seja manifestada em nossos corações é através da oração. Oração, querido. Quer milagre no seu casamento? Quer milagre na sua vida? Quer ver o milagre de Deus na sua vida espiritual? Começa a orar, começa a proclamar, começa a anunciar, começa a declarar. A oração move montanhas. Orar. Daniel teve uma vida de oração. Daniel teve uma vida em que colocava seus propósitos, anseios para fora, e Deus respondia às suas orações. Vamos ver lá no capítulo 10, versículo 12 de Daniel. Hoje eu peguei no pé deles. Falei, prepare que eu vou pedir alguns versículos, e eu não vou procurar na Bíblia, demora tempo, não vou deixar anunciado aqui que leva espaço. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, eu vou ler no grande aqui que lá está, minha vista está embaçando. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras.
e por causa das tuas palavras eu... Veja bem, vamos ver aqui o detalhe. Então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste no teu coração, o teu coração, a compreender e a humilhar. Queridos, é o coração. É no coração a compreender-te e a humilhar. É o coração. Se nós aqui não entendemos nessa noite que eu tenho que abrir o meu coração para compreender a palavra de Deus e humilhar-te diante da presença de Deus, aí não vai haver mudança, não vai haver milagre. Diz lá perante o teu Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Daniel se colocava perante Deus, se humilhava perante Deus, colocava seu coração perante Deus. São ouvidas as suas palavras, por causa das suas palavras eu vim. Deus diz: por causa das suas palavras eu vim. É uma vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, aí a vontade de Deus é derramada. Deus, olha a minha família, olha o meu trabalho, olha a minha casa, olha o meu casamento, olha a minha vida ministerial, olha os meus filhos. Você coloca em oração, mas com o teu coração pronto a receber da palavra de Deus, da transformação de Deus, do milagre de Deus, da cura de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus. Mas muitas vezes é assim: a minha vontade, Deus, quero que o Senhor faça isso, quero que o Senhor faça aquilo, mas é a nossa vontade sendo colocada. E não deixamos Deus falar da sua vontade, porque nós não abrimos nosso coração. Daniel abria seu coração. Deus, precisamos vencer, precisamos de mudança, precisamos de milagre. E daí Deus vem e fala: desde o primeiro dia que você abriu seu coração e colocou as suas petições, eu ouvi, e agora vou abençoar. Terceiro ponto lá, estamos acabando. Buscar. Então aquele que crê não espera, aquele que crê busca, vai à luta, né? Buscar requer esforços. Amado, sabe por que muitas pessoas não têm vencido? Porque você tem que ter essa atitude. Buscar requer esforço, dedicação, compromisso. E isso é um fato muito importante, porque enquanto nós não tivermos compromisso, também não vai acontecer. Tem pessoas que têm uma vida de oração, porém não tem compromisso nenhum com as coisas de Deus. Tem pessoas que têm uma vida de oração, porém não tem compromisso nenhum com a sua família. Tem pessoas que têm vida de oração, mas não tem compromisso nenhum com o seu trabalho. Tem pessoas que têm vida de oração, porém vive uma vida negligenciando a vontade de Deus. Nós temos que ter compromisso. Temos que ter a nossa ação da busca. Lá no trabalho, eu mencionei, eu testemunhei uns dias atrás que me deram uma promoção, que me deram um benefício, e porque eles viram uma atitude minha sobre o qual eu não estava ganhando para aquilo, mas eu preciso fazer. Você não precisa ganhar para algo, você não precisa ser reconhecido para algo, você precisa ter atitude, porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. No meu trabalho só vou fazer isso aqui, porque eu não ganho mais do que isso. Na minha casa aqui, eu acho que algumas coisas tem que, mas eu não faço nada para mudar. O meu ministério é esse, então eu não vou tocar a mão ali, não tem nada a ver comigo. Querido, nós temos que buscar em Deus. Buscar em Deus é entender que tem que haver esforço. Mas eu não sou pago para fazer isso, mas eu não preciso fazer isso. Mas isso aqui está fora do propósito. Não é o meu propósito, mas é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. Devemos buscar primeiramente a presença de Deus. Porque quando nós buscamos primeiramente a vontade de Deus, quando nós buscamos primeiramente a vontade de Deus sobre nossas vidas, aí encontramos aquilo que nós precisamos. Só encontramos a Deus quando procuramos a sua vontade, quando estamos de coração aberto para receber da sua vontade. Buscar o Senhor e ser transformado pela sua vontade é abrir nosso coração. Em Jeremias 29:3 diz: vocês procurarão e me acharão, quando buscarem de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração, querido, é você estar com o coração aberto. Quando vocês procurar, a palavra de Deus está mencionando essa noite, está nos dizendo essa noite que vocês procurarão e vão me achar.
vão achar a presença de Deus, mas quando procurarem de todo o vosso coração. Deus não quer 50%, Deus não quer 99%, Deus quer todo o seu coração. Ah, mas 50% é para Deus, os outros 50% aí eu vou fazer a minha vontade. Como dizia o Cris lá, né? Sacumé, né? Não é o Cris daqui, tá? É da minissérie lá. É abrir o coração, não é 99%, mas eu já tenho 99% da minha vida para Deus. Aí, então agora esse 1% aí, esse 1% pode complicar toda a sua vida. É 100%. Quando eu dedicar 100% da sua vida, eu não estou dizendo de ato ministerial, estou dizendo 100% da vida, é você com Deus. É no meu trabalho, mas eu estou em oração, estou em compromisso com Deus, estou na intimidade com Deus, na minha vida familiar estou em compromisso com Deus, estou na minha vida profissional, estou em compromisso com Deus, estou na vida ministerial, estou em compromisso com Deus. Os meus desejos, vontades, anseios, preocupações, dificuldades, situações que vêm se levantando, mas tudo colocado diante da presença de Deus. É estar em compromisso constantemente com Deus, 100%. Deus não quer metade, Deus quer por completo. Não devemos dirigir nossa oração a Deus e ao mundo. Sabe como que você faz isso? Muitas pessoas perguntam, como que faz isso? Como que você dirige a oração a Deus e ao mundo? Nós fazemos orações espirituais, mas com desejos carnais. Deus, a minha vizinha lá, eu tenho sentido uma atração por ela, só que ela é casada e eu acho que o marido dela não vale nada, então que ela possa se divorciar, para que apareça um homem de Deus assim como eu na vida dela. Ou Deus, no meu trabalho eu preciso ser promovido, só que para mim ser promovido o chefe tem que cair, e o chefe não precisa desse emprego, derruba ele lá, Senhor, para que eu possa crescer na empresa. Deus, essa pessoa está me fazendo mal, é meu inimigo. O Senhor falou que os inimigos saíam debaixo do meu pé, então abate ela, mata. É assim, querido, mas é verdade. Fazemos orações espirituais, mas com desejos carnais, a nossa vontade, né? Quem nunca orou assim? Não, levante a mão. Muitas vezes as pessoas têm orado assim, colocando a sua vontade, mas Deus quer que você faça diferente. Deus, retira do meu coração esse desejo que eu tenho sobre a minha vizinha. Ela é casada, eu sou homem de Deus, que isso pode... Não tenho um desejo nem por vizinha, tá, queridos? Retira do meu coração. Deus, o meu trabalho, eu tenho certeza que você tem o melhor para mim. Então que o meu chefe, ele pode crescer ainda mais para que eu venha crescer, que a empresa venha crescer para que eu possa crescer. Deus, que os inimigos que têm se levantado, né, as pessoas que têm me perturbado, me tirado da paz, que essas pessoas, Deus, possam conhecer a Tua palavra. Estão entendendo a diferença? E venha se converter verdadeiramente, e nós podemos ter um relacionamento agradável. É diferente, estão entendendo? É a vontade de Deus, não é a minha vontade. E por fim, lá para acabar, converter. Quarto, converter. Mas converter tem que haver renúncia, né? Renúncia diária, constantemente renúncia, todos os dias sobre a minha vida. É renunciar. Eu renuncio ao pecado, eu renuncio a essa atitude, eu renuncio nessa minha vontade, renuncio meu desejo, renunciar. Uma vida de renúncia. Esvaziamento, esvaziar quer dizer você esvaziar, tirar do seu coração tudo aquilo que impede de ter intimidade com Deus, esvaziar, tirar tudo aquilo que está impedindo de Deus manifestar com a sua glória, tirar tudo aquilo que está impedindo de receber a graça de Deus, tudo aquilo que está te levando, cada vez afastando mais da presença de Deus. E uma vida com conserto. Uma vida com conserto é consertar seu casamento, consertar sua vida espiritual, consertar sua vida familiar, consertar sua vida profissional. Vida de conserto é uma vida constantemente também. Eu tenho que levar uma vida consertando tudo aquilo que tem atrapalhado de eu ter uma vida na presença de Deus. Ah, mas tem coisas lá atrás, então eu tenho que consertar. Enquanto você não consertar, não vai para frente. Ah, mas tem algo que aconteceu lá no passado, ainda não foi consertado, então tem que voltar lá e consertar. Porque não adianta querer prosseguir um futuro sem consertar o que está lá de errado no passado. Vida de conserto é consertar o passado, é consertar o presente e levar uma vida de conserto no futuro, constantemente, né, consertando a sua vida. Pessoas querem as bênçãos de Deus, já estou acabando agora rapidinho. Pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem abandonar suas vidas de pecados. Querem receber os benefícios de Deus, mas não querem abandonar sua vida de pecado. Querem ter prosperidade, querem ter milagre de Deus, querem morar no céu, querem receber restauração de Deus, mas não querem tomar a sua cruz, não querem renunciar aos seus pecados. Querem os benefícios de Deus, querem os benefícios da cruz, mas não querem renunciar, não querem levar uma vida de conserto. Lá no livro de Lucas capítulo 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
negar a si mesmo, é tomar a cruz de Cristo, a cada dia, constantemente, renunciar aos pecados e seguir a Cristo, ser exemplo, né? Ser testemunho de Cristo. Quando nós conhecemos o caminho do Senhor, discernimos aquilo que nos afasta da sua presença, discernimos aquilo que nos impede de crescer na presença de Deus. A falta de fé tem levado muitos homens e mulheres a se afastar da presença de Deus, porque não creem no milagre de Deus, não creem na presença de Deus, não creem na restauração de Deus, não creem na restauração do casamento, na sua vida profissional, não creem que Deus está abrindo as portas, que Deus vai derramar, que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, isso vai passar, né? A falta de fé tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus, né? O novo e vivo caminho está sendo aberto. O véu se rasgou, o caminho se abriu. Deus está lançando sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite uma nova oportunidade de crescermos, de avançarmos, de estarmos dispostos a receber essa graça de Deus, a ser transformado no nosso casamento, a ser transformado na nossa vida profissional, a ser transformado toda a nossa vida, todas as áreas das nossas vidas, de receber o milagre de Deus. Se você crê, se você quiser, se você assim entender e se você assim tomar uma posição nessa noite, a partir de hoje, entenda: quer milagre? Quer milagre? Quer milagre? Quer milagre? Então compreenda na sua vida, compreenda. Eu devo compreender, você deve compreender. Devemos entender que temos que tomar posição sobre qual a vontade de Deus é estipulada na minha vida, na sua vida. Não mais eu, não mais minha vontade, mas a vontade do Senhor. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite, no nome de Jesus. Já vou estar encerrando. No livro de 1 Tessalonicenses diz que devemos se afastar de todo tipo do mal, se afastar da aparência do mal, de todo tipo do mal. É todo tipo de mal? É todo tipo de mal, tá? Não somente daquilo que nós entendemos. Todo o tipo de mal, tudo aquilo que nos afasta de sermos testemunha do Senhor. Feche seus olhos no nome de Jesus, quero orar nessa noite. Querido Pai poderoso, amado Deus tremendo, ó Deus, que o Senhor possa ter manifestado diretamente aos corações de uma forma que venha penetrar a Tua palavra, ó Pai, e venha haver manifestação sobre o qual traz transformação sobre essas vidas, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, que possamos compreender essa palavra ao profundo, sobre o qual não queremos apenas, ó Pai, ouvi-la, mas queremos ser transformados. Queremos, ó Pai, que a Tua graça seja derramada, queremos que a Tua palavra seja anunciada de uma forma sobre o qual, ó Pai, essas palavras venham não ser somente agradáveis, ou não venham a ser agradáveis, mas venham a ser palavras, ó Pai, que manifestam o seu querer e a sua vontade. Ó Deus, no nome de Jesus, que os corações estejam abertos. Ó Deus, que as vidas aqui entregue ao Senhor em sua presença, compreenda, ó Pai, que já foi pago um preço na cruz, já foi pago, ó Pai, um preço sobre o qual nós temos que entender que devemos lançar e ser lançado em Tua vontade, em seus desejos, ó Pai, sobre o qual é manifestado nossos corações, porque muitas vezes andamos segundo nossas próprias vontades e não queremos mais isso, ó Pai. Não queremos, ó Pai, fazer a nossa vontade, não queremos, ó Pai, avançar sobre a nossa vontade. Queremos milagres sim, queremos restauração sim, mas que seja feita a sua vontade, andamos em seus caminhos, ó Pai. Ó Deus, queremos os benefícios da cruz sim, ó Pai, mas sem isso, ó Deus, se não estarmos em Tua presença, se não buscarmos a presença, nada vai valer a pena, Deus, porque sabemos que no final das contas, é a vida em Ti, é a vida, ó Pai, andando de acordo com a Sua vontade, que vai nos levar, ó Deus, diante daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, uma vida sobre a qual, ó Pai, não vai haver mais dor nem ranger de dentes, uma vida sobre a qual, ó Pai, o Senhor está nos ensinando, nos impulsionando nessa noite, uma vida sobre a qual, ó Pai, temos que entender que temos que haver renúncia, sim, ó Pai, e temos que prosseguir, ó Deus, diante da Tua vontade, sempre no nome de Jesus, Pai. Homens e mulheres aqui dispostos nessa noite, ó Pai, a caminhar segundo a Sua vontade. Se você crer, diga amém. Homens e mulheres, ó Pai, aqui nessa noite, ó Pai, renunciando, declarando que são dependentes de Ti. Se você crer, diga amém. Homens e mulheres, ó Pai, dispostos a caminhar segundo a Sua vontade, ó Pai. E assim, ó Pai, no nome de Jesus, declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso Salvador. E assim queremos permanecer nesse propósito, no nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida.